Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam vivos depois dessa correção que o Bitcoin teve nesses últimos dias. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá a 98 mil dólares, só que ele foi ser negociado também a 91 mil dólares. Chegou muito próximo em alguns outros suportes aí que o Bitcoin, no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, ele tava enfrentando já há algumas semanas, tá? E nesse vídeo você vai entender de fato o que aconteceu para o Bitcoin tá sendo negociado nesse patamar, tá? Então, antes de mais nada, se você sempre acompanha os vídeos, mas não se inscreve, clica o dedinho aí, já coloca a sua inscrição e já deixa o like nesse vídeo e depois me comenta aí o que você acha também sobre esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, a princípio, não tem como a gente começar de outra forma a não ser falar sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, eu já vou diminuir minha imagem aqui, vou deixar no cantinho e agora vamos falar um pouco sobre o efeito máquina de lavar que ajuda a explicar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos e o que pode impactar o mercado de criptomoedas, tá? Então, antes de mais nada, uma coisa muito importante que eu tenho para falar para você é que esse canal aqui, a gente não tem partido político, tá, galera? A gente é totalmente imparcial. Se for para falar mal da esquerda, a gente vai falar. Se for para falar mal da direita, a gente vai falar. Esse é o ponto, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar com essa notícia aqui, que é o efeito máquina de lavar, que foi a BBC News aqui que postou, sobre a questão de que tá explicando, né, sobre por que o Trump ele pode prejudicar os Estados Unidos com essa postura de tarifas para outros países. Então, justificando o lado do Trump, ele está mostrando que se você não apoiar os Estados Unidos, eu vou taxar. Tá? Basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora, mas tem vários artigos aqui embaixo explicando esse processo que o Trump está fazendo, em conjunto também com algumas notícias relacionadas à deportação, tanto de brasileiros quanto de mexicanos e algumas outras nacionalidades também, tá? Vamos começar do começo. Aqui está dizendo, né, que a imposição de tarifas contra a economia mexicana, canadense, chinesa continuará até que países cooperem com os Estados Unidos. Como eu comentei com vocês, quem não apoia os Estados Unidos, né, tem essas sanções. Aqui ele mostra, né, a grande ameaça a ilegais e drogas mortais. Então ele está trazendo todos os problemas dos Estados Unidos como se fosse 100% dos imigrantes ilegais. O que eu não concordo particularmente, eu acho que tem uma frase que explica muito bem isso, que é a seguinte: cuidado com soluções simples para problemas complexos. Se você simplesmente foca numa única coisa, você esquece o todo e você acaba simplesmente trazendo uma solução muito superficial para algo que é muito mais complexo, tá bom? Mas como eu falei, se eu começar aqui agora, a gente vai num conteúdo muito profundo e eu quero fazer um vídeo um pouco mais curto aqui com vocês, tá? Então, aqui, eles estão colocando aqui, né, sobre o economista-chefe da América Latina, de Oxford Economics, eles colocaram, né, que o que eles querem é começar uma negociação com uma vantagem. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que as tarifas, elas retiram o dinheiro das empresas estrangeiras para tornar os americanos mais ricos. Essa é a retórica do Trump. Porém, isso não é o que acontece de acordo com experiências passadas. Economistas trouxeram isso e na primeira administração, que quando o Trump fez isso, eles afetaram as empresas estrangeiras, mas também prejudicaram empresas locais. Gente, isso é muito básico com relação à oferta e demanda, economia. Se você traz uma taxa no qual a empresa precisa pagar, ela vai repassar essa taxa para os consumidores. Eu estou trazendo taxa, pode ser imposto, pode ser alíquota, pode ser o que for. Ele vai repassar, porque o empresário ele não vai assumir esse prejuízo, assumir esse risco para o seu próprio negócio. Então ele vai pegar essa taxa e vai repassar para o consumidor. Como consequência, as empresas elas vão cobrar mais caro, os consumidores vão precisar de mais dinheiro para comprar um produto que antes eles pagavam menos, tá? Então eu acredito que o que o Trump está fazendo é um tiro no pé. Basicamente isso, tá? Eu tô vendo assim, algo que pode prejudicar muito os Estados Unidos no longo prazo, de acordo aqui com o que já aconteceu ao longo do tempo, tá?
Então aqui é o que eu falei para vocês, né? Longe de enriquecê-las, as famílias tiveram que pagar preços mais altos. E a arrecadação de impostos resultantes da imposição de tarifas foi muito baixa em comparação com o que o governo arrecadava por meio de impostos individuais e cooperativos, tá? Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque assim, quando as pessoas elas entendem que tem um perigo numa economia que é vista como o padrão, né? Vamos dizer entre aspas, o padrão a ser seguido, as pessoas vão ficar receosas em investir. Por exemplo, a Nasdaq, índice da Dow Jones, o S&P 500. Então, quando todos esses índices norte-americanos, eles apresentaram quedas, correções ao longo desses últimos dias, dado a consequência desse cenário que vocês estão vendo aqui agora. E é por isso que o Bitcoin caiu. É por isso que nós estamos vendo essas correções nesse ativo nesse momento, tá? Antes da gente entrar na análise aqui, é importante vocês entenderem que nós não estamos... o Bitcoin ainda não precificou a questão do halving dele, tá? Existe um choque de oferta muito forte ainda com relação ao Bitcoin. Então, apesar desse cenário aqui, pelo que vocês estão vendo, que é uma coisa negativa para o mercado cripto, a alta que o Bitcoin teve nos últimos meses está totalmente correlacionada com o quê? Vou deixar você responder. Se você pensou os ETFs, a aposta de Trump, movimentos políticos e blá blá blá, o isca sachê, é justamente isso, você acertou. Então, dado isso, a gente não tem a precificação ainda do halving. Logo, depois de um tempo, quando o Bitcoin sofrer todas essas volatilidade aí que está acontecendo, o halving ele vai ser precificado. E geralmente isso acontece após 12 a 18 meses do halving do Bitcoin. Então, pode esperar que entre 2025 e 2026 vai acontecer uma alta muito interessante no mercado de criptomoedas como um todo e que vai estar relacionado com a matemática, com a blockchain, com o choque de oferta, a questão de toda a infraestrutura do Bitcoin, a escassez dele, tá bom? E dito isso, nós não estamos numa altcoin season, tá, galera? É importante deixar isso bem claro, porque o year aqui, né, que eu gosto de analisar esse indicador pelo ano, para a gente entender um range maior aí de tempo, nós não estamos numa altcoin season. Então, o que é? Gente, o que é esse momento? Esse momento é hora de comprar, é hora de você entender projetos bons, é hora de você pesquisar projetos que valem a pena, porque tá corrigindo agora, mas quando chegar a altcoin season, você vai estar muito bem posicionado em projetos. Inclusive, todo mundo que está procurando consultorias individuais, eu dou também consultorias individuais pelo valor de R$250, aí a gente fica uma manhã toda conversando sobre cripto, tirando suas principais dúvidas, ou minha mentoria individual, que é o valor de R$2.000, tá? Pode me chamar também no WhatsApp, tem um número aqui do suporte que vocês podem agendar também a sua primeira consultoria ou mentoria, caso seja necessário para você. Então, nesse indicador aqui, mostra de fato que a altcoin season ainda não chegou e que tem muita margem para o mercado de criptomoedas como um todo crescer. E esse é o momento de você se posicionar corretamente no mercado, tá? Em contrapartida, o Fear and Greed Index, que é um indicador que mostra o medo e ganância do mercado, nós estamos total com medo, né? Justamente porque o Bitcoin teve uma queda bem acentuada nesses últimos dias, dado o cenário econômico aqui americano, político e tudo mais que está acontecendo lá, tá bom? Vamos fazer uma análise breve aqui do Bitcoin para vocês entenderem um pouco sobre o que está rolando. Primeiro ponto de tudo, é interessante a gente analisar que no gráfico aqui de 4 horas, ele formou uma bandeira aqui, ó, uma bandeira de baixa, né, no gráfico de 4 horas, começou mais ou menos aqui no dia 27 de janeiro, né, a gente está no dia 3 de fevereiro já. Essa bandeira formou claramente aqui um canal de baixa, depois teve um rompimento e agora ele está recuperando o seu valor, tá? O que está acontecendo no gráfico do Bitcoin aqui nesse momento, tá? A gente tem uma resistência muito forte aqui nessa região dos $90 mil, $91 mil aproximadamente. É um lugar no qual o Bitcoin ele pode ter um
suporte bem forte, ou seja, todas as vezes que ele tocar nessa região, ele pode subir com força e retomar a novos patamares, como por exemplo o suporte aqui dos 98 mil dólares. Agora, como ele conseguiu ultrapassar, no momento do vídeo ele está sendo negociado a 101 mil dólares, uma recuperação bem interessante, e isso acontece principalmente porque nesse suporte aqui tem bastante força compradora, tá? E é por isso, inclusive, que o Bitcoin ele tá lateralizado há um bom tempo já, desde 27 de novembro de 2024, ó. Vários toques foram feitos aqui nesse suporte e mais um agora em fevereiro, né? Então, claramente isso mostra que o Bitcoin está com um suporte muito forte na região dos 90 mil dólares, tá? Eu digo região porque não é sempre um valor exato, tá? A resistência e o suporte, eu gosto bastante de trazer isso aqui para vocês, tá? Outro ponto super importante é a resistência no qual o Bitcoin está sofrendo bastante, que é os 106 mil dólares, né? Essa região 106 a 109, 110 mil dólares, tá bom? É uma região onde o Bitcoin ele teve dois toques bem assim expressivos, que foi nessa região de dezembro aqui de 2024 e agora posteriormente em 20 de janeiro, né, de 2025. Provavelmente o Bitcoin ele vai tentar retomar essa resistência, mas eu acredito que vai demorar um pouco aí para ele conseguir ultrapassar esse valor aqui, essa faixa de preço. No longo prazo, aí eu falo do gráfico mensal, deixa eu remover todos esses desenhos aqui, a gente vê claramente que o Bitcoin ele fez um canal de alta muito forte, mas que houve pouquíssimos momentos de correção desde então. Eu acredito que para o Bitcoin permanecer uma alta sustentável, é interessante a gente ver uma correção pelo menos aqui. Eu gostaria, né, que fosse nos 75 mil dólares, só que o mercado vai entrar em pânico, né, com isso. Uma correção até lá mostraria mais ou menos aí uma correção de 30%. É até que bastante coisa para o Bitcoin nesse momento. Então, para ser mais conservador, uma correção entre os 85 mil dólares e os 90 mil dólares, que é a região que a gente já tinha comentado aqui, é um lugar até que interessante para você pensar futuramente, né, em fevereiro, caso o Bitcoin não consiga ficar acima aqui dos 90 mil dólares, tá bom? Resumindo aqui para vocês, geralmente fevereiro é um mês negativo para o mercado cripto como um todo, então é importante você ficar atento aí caso ocorram correções, porque a lateralização está bem forte desde novembro, então pode ser que ele fique batendo entre suporte e resistência por um longo período. É importante vocês pegarem esses momentos e aproveitarem essas quedas para acumular altcoins que vocês acham interessante, que vocês já pesquisaram bons projetos. Inclusive tem análises aqui da Solana, da XRP, Cardano também. Deem uma olhada no canal, tá bom? Bom, então é isso. Ficamos com essa análise aqui do Bitcoin. Essa semana eu acredito que vão ter outros cortes aqui que vão ser gerados no canal. E é isso, galera. Uma ótima semana, deixa o like e até a próxima.